E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o PN trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje de Capu, porque eu tô sem água faz 2 dias já. Tô aqui em Curitiba, toda a cana tá acabando a água. E aí o cabelo tá daquele jeito, né? Mas, enfim, eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo. Porque eu tinha planejado um vídeo contando pesquisando e contando uma história que eu escutei de algum professor meu, que supostamente é uma história de que o cara que criou a TNT, ele criou pra obra, né, pra você quebrar pedra e tal, porque os pessoas lá no Paraná, os amiguinhos fazendo bomba, né, e aí supostamente o criador da TNT teria ficado extremamente depressivo, teria doado todo o seu dinheiro para instituições de caridade e cometido suicídio. Isso foi a história que eu ouvi. Essa história não existe. Eu acreditei na verdade, né? Porque um professor meu falou, fui pesquisar. Cadê? Não sei nada sobre essa história. E isso que me levou ao tema do vídeo de hoje, que são mitos históricos da ciência, né? Então, o que teve, começando com esse da TNT, né? Na verdade, sobre o criador da TNT, eu nem achei muito quem foi. E não tem nada de especial, né? O que tem é da dinamite, que foi criada pelo Alfred Nobel, ou Nobel, como a gente fala. Esse sobrenome lembra para vocês uma coisinha básica, né? O prêmio Nobel. Então, o Alfred Nobel, ele criou a dinamite. E ele era químico, né? Dentre outras coisas. E ele viveu buscando criar explosivos melhores e mais seguros. Essa motivação dele é um leitor, né? Porque ele estudava explosivos. E o irmão dele morreu em um acidente com um desses explosivos. E aí ele passou o resto da vida dele, né? O Alfred Nobel, tentando criar explosivos mais seguros, mais eficientes. E disso aí veio a dinamite e a balística, que é outro tipo de explosivo, né? E aí, a morte do irmão dele comoveu ele, né? E os explosivos causavam vários acidentes, várias mortes. E ele não queria ser lembrado como o cara que criou algo que matava as pessoas e que machucava as pessoas. Aí ele investiu o dinheiro dele, ele foi inspirado por uma mulher próxima dele, não lembro quem era, eu tô sem internet agora em casa também, hoje o dia tá top. Ele decidiu criar o prêmio Nobel, né, que é um prêmio para você usar o dinheiro que ele ganhava com a dinamite, com os explosivos que ele criou e patenteou, ele retribuir esse dinheiro para quem fez coisas boas, para melhorar a humanidade. Então, meio que para compensar o fato de ele ter criado uma possível arma, né? Algo que causasse dor e sofrimento, com o dinheiro que ele ganhou fazendo isso, ele usou para inspirar e para ajudar e tal pessoas que fazem coisas para melhorar, tornar a vida das pessoas melhor e mais fácil. Então aqui eu dei um exemplo, né, da história de verdade e de uma história fake. E o Alfred Nobel não se suicidou, ele morreu de, acho que foi hemorragia. Vou deixar um link aqui, tanto da história do Nobel, quanto de outras histórias aqui que eu vou contar e exemplificar, tá bom? Tá. Então, esse tipo de história falsa, que é o caso da TNT, são mitos, né? São mitos que a gente tem na história, tanto na história real da humanidade e tem alguns da história da ciência, né? Então, o principal que eu vou trabalhar aqui é o do Arquimedes, que é o cara lá, que era matemático do rei, e o rei queria saber se a coroa que ele mandou fazer, ela deu no pulo, se o Nives, né, o artesão, roubou e botou prata e roubou um para ele. E aí Arquimedes ele foi tomar banho
ele estava tomando banho na banheira, ele percebeu que quando ele deitava, o nível da água subia, e aí ele caiu, ele levantou da banheira e caiu penado, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Essa história todo mundo já ouviu, todo mundo já ouviu essa história, assim, basicamente, né? Muita gente vai entender assim. E essa história, ela é um mito, eu vou focar em falar nela, né? Eu tô aqui com um artigo que vai estar na descrição, Arquimedes e a Coroa do Rei, Problemas Históricos, do Roberto Andrade Martins. Mas antes de falar da história do Arquimedes, né? Eu vou dar o exemplo também do Newton e a maçã, né? Porque dizem por aí, muitos professores em muitos lugares, né? Falam que Newton estava sentado perto de sua casa, era no quintal da sua casa, tinha uma hiena, e aí ele estava pensando sobre as coisas do mundo, né? E aí caiu uma maçã na cabeça dele e ele falou, puta, gravidade, lei da gravitação universal, F igual N sobre R ao quadrado. Não é assim que aconteceu, tá bom? Então, sobre a do Newton, também tem um artigo do Martins, que é da Naciena, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Mas, o que aconteceu na realidade, né, é que pertíssimo da casa do Newton morava no interior, ele era uma família bem pobre, era mãe solteira, e ela abandonou ele pra ter um carro com um padre, então ele era muito pobre, né, morava numa fazendinha, e perto da casa dele tinha uma siena. E nessa época, o Newton, ele tava pensando sobre a gravidade. Era um problema que já estava levantado na ciência naquela época. Tanto que existiam outras teorias sobre a gravidade, como a do Huygens, ou Huygens, falando mais americanizado, né? E aí, ele queria resolver o problema da gravidade, né? Só que ele não estava caindo tanto do lugar, né? Aí o que aconteceu é que ele podia estar perto da Naciena ou podia estar em casa olhando da janela. Mas era de noite, muito provavelmente no final de tarde, e ele estava vendo a lua. E aí ele viu uma maçã caindo. E aí, teoricamente, nesse momento, ele parou para pensar, sei lá, ele reparava, né, que se você olhar para a lua, você vai vendo ela caindo. Ela vai rodando com o passar dos dias e ela vai caindo. E aí a maçã caindo, supostamente, fez com que Newton falasse, espera aí, a lua tá caindo, a maçã tá caindo. Sabe que elas caem do mesmo jeito? E aí foi a grande sacada de Newton, de que os fenômenos celestes, o que está fora da Terra, por que tem que ser diferente do que acontece na Terra? Será que não é a mesma coisa? E daí foi surgindo o pensamento da teoria da gravitação. E também por observações da Lua, ele reparou na circunferência e ele viu que dava para traçar retas tangentes. Isso aí tem a ver com a criação do cálculo, certo? Mas, enfim, então não foi a maçã que caiu na cabeça do Newton e falou, nossa, a gravidade, Não foi assim, certo? Ele já estava estudando aquilo, já estava pensando sobre aquilo, fazendo observações na natureza, que é o que a ciência faz, fazer observações na natureza e tentar compreender fenômenos. E aí ele viu a maçã caindo, enquanto ele estava olhando para a lua, e falou, puta, peraí. Lembrando que até Newton tinha a teoria do Aristóteles, de que todos os corpos celestes, eles moviam em circunferências perfeitas, e que o universo tinha uma harmonia, e que o que era da lua para baixo, na esfera sublunar, era imperfeito, e o que estava da lua para cima, era as esferas supralunares, tudo era perfeito. E o que é perfeito era feito do éter, que é algo que não existe na Terra, e que então funcionaria diferente, porque a Terra é imperfeita, o céu é perfeito,
a Terra é imperfeita, porque o que forma a Terra imperfeito, é o que forma o resto do universo é perfeito. E aí Newton falou, não, peraí, não, que história é essa aí de ser perfeito? Será que não é igual? E essa foi a sacada do Newton, isso aí pode ter tido a ver com a maçã, né? Não foi a maçã que caiu na cabeça dele e ele fez uma roupa, não foi isso que aconteceu com o Newton, tá bom? Tá, agora vamos partir para do Arquimedes, né? Tem algumas outras, tem o raio da morte, que eu acho que não lembro se é do Faraday ou do Tesla, que tinha criado uma arma de raios para matar as pessoas. Tem uma que acho que é do próprio Arquimedes, que ele mexia com lentes, e aí dizem que ele criou uma lente gigante, tipo uma lupa gigante, e aí quando vieram navios atacar a cidade, ele queimava a vela dos navios, né, usando a lupa, convergindo os raios solares, né? Então, essas são super falsas, tá? A do Newton ela é falsa, ela é relativamente acreditável, e a do Arquimedes todo mundo acredita nessa história, né? Então, vou contar um pouquinho aqui da do Arquimedes, né? Então, ele recebeu esse problema do rei. O rei mandou fazer uma coroa totalmente de ouro, e ele queria ter certeza de que o Oníris, né, o artesão, teria feito a coroa completamente de ouro, certo? E aí, a solução que dizem que Arquimedes fez foi o quê? Ele pegou ouro com o mesmo peso que a coroa e botou na água, e aí ele pegou a coroa e colocou e viu que a água subiu o mesmo tanto para os dois, por causa da densidade, né? Que muda o impulso, que muda o nível da água. Só que a gente tem problema com essa história. Ela é fácil de acreditar. Só que qual que é a questão? Caso fosse feito isso, porque quem falou isso foi Galileu. Galileu foi um dos primeiros caras a falar e pensar diferente sobre isso, né? Então, por que Galileu pensou diferente sobre isso? Porque os registros que se tem sobre isso, eles não são de Arquimedes e nem dos gregos. Não é da época de Arquimedes, os relatos que tem dessa história. Essa história foi contada por um historiador romano chamado Vitrúvio, certo? Que ele, na verdade, ele é um arquiteto romano do século I antes de Cristo, certo? Então, essa história não foi contada por um grego e nem na época, e nem foi contada da época do Arquimedes. Foi alguém depois que contou essa história. Então, rapaz, essa história poder ser falsa, né? Você não tem um relato fiel, uma fonte histórica confiável de que esse relato do Arquimedes é verdade, né? Aí, o argumento que tem aqui é que é pouco plausível que Arquimedes tenha feito isso. Porque se você pegar uma coroa, você pegar ouro do tamanho de uma coroa e pegar o diâmetro de uma cabeça e fazer uma coroa, né? Que ela é oca por dentro e tem as coisas por fora. Se você colocar isso na água, você tem que colocar algo que caiba essa coroa, né? E se você pegar o que caiba essa coroa e colocar uma coroa, o nível que a água vai subir é de milímetros. E então não teria precisão para ele reconhecer a diferença entre a prata e o ouro, para dar a resposta que o rei queria, né? Então, o que Galileu falava, né? É que na verdade ele não analisou o volume da água e nem o volume da coroa e do ouro nascido para fazer a prova, né? Então eu vou ler aqui, citar o texto, aqui fica melhor, né? Então aqui, ó. Galileu sugeriu que, em vez de utilizar o método descrito por Vitrúvio, Arquimedes teria realizado medidas de peso e não de volume. Ele pesou, não mediu o volume da água. Para resolver o problema, utilizando aquilo que chamamos de princípio de Arquimedes, que é o que você estuda lá em Física 2, em termodinâmica. Cada corpo mergulhado em um líquido sofre um impulso igual ao peso do líquido deslocado.
Suponhamos que tornamos a canoa de um igual peso de omo, medido voar. Depois regulamos cada um na água, preso a um fio e medimos novamente seu peso aparente. Esse peso será menor do que o peso anterior, medido no ar, por causa do impulso. Porque o impulso é uma força para cima, o peso é para baixo, a balança vai medir o peso. Como que vai ter uma força para cima e uma para baixo, a resultante para baixo vai ser menor. Então, vai medir desse jeito embaixo da água, com o impulso, o peso medido vai ser menor do que no ar, onde a balança já conta com o impulso do ar, né? Essa explicação é para quem fez ensino médio, eu não posso entender muito nessa explicação, né? Mas segundo a lei de Newton, o que eu falei aqui, né? Eu acho que deu para entender. Mas se os volumes forem iguais, os impulsos serão iguais. Se a canoa contiver prata, seu volume será maior do que o do ouro puro, e seu impulso também será maior. Portanto, seu peso na água será menor do que no bloco de ouro puro. Certo? Com isso, daria realmente para você ser plausível fazer essa comparação e perceber a diferença de uma canoa de prata e ouro ou de uma canoa de ouro puro. Não pelo volume que subiu, igual ele viu na banheira o volume subir. Não, foi pelo peso. E aí, supostamente, o Arquimedes teria criado uma balança hidrostática. Naquela época, e usou esses perimetros, essa balança hidrostática, para ver se a canoa era de ouro puro ou não. E aí, mais de 100 anos atrás, né, um historiador chamado Bartholomew, ele encontrou documentos que favorecem essa interpretação do Galileu, né? E encontrou tratados medievais que falavam que a balança hidrostática teria sido criada na época lá do Arquimedes. Então, muito provavelmente, o que aconteceu foi que Arquimedes usou uma balança, não sei se ele criou, uma balança hidrostática para ter a resposta que o rei queria. E não, ele viu na banheira a água subir, colocou as coisas em vasos e viu a água subir, viu se a água subiu os penetes ou não, e aí falou que a canoa era verdadeira ou não era verdadeira, né? Então essa história da banheira é falsa. Não se sabe se ele falou euneca, se ele pode realmente ter pensado nisso enquanto estava tomando um banho, né? Eu não vou entrar nesse mérito. A questão é, a forma que é ensinada de como Arquimedes descobriu a verdade sobre a canoa é contada errado. Se você pegar as coisas, botar em vaso, a água não vai subir muito com a canoa, certo? E não tinha precisão, não tinha régua na época de Arquimedes. Eu não sei nem se tinha alguma unidade de medida pequenininha naquela época na Grécia, né? E alguma precisão para medir. Então, é isso que eu quero contar para vocês, né? Eu acabei caindo, né? Num mito histórico, né? Essa semana aí, na semana anterior, quando eu ia gravar o outro vídeo, né? E pelo menos isso inspirou para mim fazer um outro vídeo e isso é importante, né? Então, se você gostou, se você achou interessante, se você achou legal, deixa um like aí para fortalecer, tá bom? Eu vou deixar aqui em algum lugar, eu vou deixar o vídeo da biografia do Huygens, que é bem... Huygens é um cara meio conhecido na ciência, só que ele fez muita coisa importante. Eu fiz um vídeo falando da biografia dele. Então, vou deixar ele aí, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, comenta aí o que achou, também sugestões de vídeos, né, pessoal? E é isso, nos vemos na próxima e até mais.